é que ficou o Campeonato Brasileiro, 8ª rodada. Vamos ver agora. Vamos ir para Flamengo e Corinthians, que foi um belo jogo. O Flamengo abriu o placar com Lucas Paquetá logo aos 3 minutos, até que chegou aos 19 e é de um protagonista que o povo precisa. Yuri Alberto empatou o jogo e o Everton no segundo tempo foi expulso aos 52, fazendo assim o Flamengo empatar e ficar com um a menos desfalcado para o próximo jogo. Tivemos Botafogo e Bragantino, onde finalmente Botafogo venceu, onde ele abriu o placar com Alex Telles de pênalti aos 8 minutos. Bragantino empatou com Lucas Henrique Barbosa aos 15, mas o verdadeiro Barbosa do jogo, fez o 2-1 para o Botafogo aos 71 minutos, dando assim a vitória para o Fogão. Agora tivemos Internacional e Chapecoense, onde a Chape entregou para o Inter, com um gol sendo feito pelo Gabriel Mercado aos 28, Alan Patrick faz o 2-0 aos 51 de pênalti, e o Chapecoense teve ainda o Everton expulso aos 90. Por causa disso, vamos ver na tabela depois, a Internacional passou o Galo com essa vitória. Espero que a Chape dê a vitória para o Galo, porque eu não quero o meu time descendo, eu quero o meu time subindo. Meu Deus, que chocolate! Tivemos Remo e Bahia, onde o Bahia até abriu o placar com o Everaldo aos 32. Aí o Vitor Bueno do Remo empatou aos 45 nos acréscimos. O Gabriel Bill, fez 2, um aos 49 e um aos 58, já fazendo 3-1 para o Remo. E o Silva fez aos 83. 4-1 para o Remo. E o melhor de tudo é que logo depois dessa derrota para o Remo, o Bahia teve o sorteio da Copa do Brasil e o Bahia pegou quem? Remo de novo. É bom o time do Everaldo, de Everton Ribeiro, abrir o olho, porque se bobear, acontece a mesma coisa aqui nessa partida. Que não tem muita coisa pra falar, Foi Fluminense e Atlético, lógico que, assim, o Fluminense é favorito, Tá embalado no Campeonato Brasileiro. Mas o que é uma vitóriazinha do Atlético, Pra nós também embalar. Aí que aconteceu? Por uma falha da zaga, o Galo tomou o gol do Castilho aos 29, dando 1-0 pro Fluminense. E com uma falha também do Reinier e uma defesaça do Fábio, o Galo não conseguiu empatar esse jogo, perdeu e agora vai ganhar da Chapecoense. Tivemos Santo e Cruzeiro, onde que o Cruzeiro meio que roubou ali, Porque, pelo amor de Deus, onde é que eles viram o impedimento naquele gol do Santos? Eu também não sei. Só sei que por causa desse fura-olho da arbitragem, o Cruzeiro conseguiu tirar o empate do Santos, mas vamos ver na tabela, ainda é o lanterninha do campeonato. Tivemos Mirassol Prime, que nesse Brasileirão não sei o que está acontecendo, ou foi porque perdeu o técnico, ou foi porque perdeu o jogador, eu não sei, mas perdeu o seu Prime. E agora quem está pegando o Prime do Mirassol é o Vitória, que de novo teve vitória para e ganhou de 1-0 com Gabriel Baralha aos 28 minutos no primeiro tempo e ficou só por isso mesmo. Foi provavelmente um jogo até que bem parecido com o do Atlético. Também tivemos Vasco e Grêmio, onde eu fico pensando porque o Atlético não trouxe Renato Gaúcho. O Vasco, tava na zona de rebaixamento. Com Renato Gaúcho, ele conseguiu sair da zona e conseguiu passar o Atlético, que estava na frente do Vasco. Bom, o Vasco abriu o placar com o Mendes aos 7 minutos, fazendo 1-0. Aí vem o David fazendo aos 34, 2-0. E o Grêmio diminui com o Carlos Vinícius, o Mbappé do Sul, aos 38. Mas ficou por isso mesmo o Vasco ganhando mais uma vez. A barreira está virando baile. Tivemos também São Paulo e Palmeiras, o clássico choque rei do Brasil, onde o Palmeiras ganhou de 1-0 do São Paulo com o gol de John Arias, John Arias que começou já
chuva de gols que ele metia no Fluminense, só que agora começou no time paulista. São Paulo foi a vítima da vez. Último jogo, o clássico Atletiba, né, onde o Atlético Paranaense levou a melhor, ganha de 2-0 com o gol do Dudu aos 22, e não é o Dudu do Atlético. Também teve o Kevin Viveiros aos 56. E o Curitiba ainda teve um expulso, o Maicon, já no finalzinho do jogo, onde quem roubou a posição do Curitiba agora foi o Atlético Paranaense, que também é outro que é preocupante nesse Campeonato Brasileiro. Agora vamos para a tabela do Campeonato Brasileiro. Do primeiro até o 11º, temos Palmeiras com 19 pontos, São Paulo, que até o momento de ter perdido para o Galo, era o líder, mas aí perdeu 2 seguidas praticamente, eu acho, né? Aí vem o Fluminense em terceiro, também com 16 pontos, Flamengo com 14 pontos, que, né, empatou com o Corinthians, Bahia em quinto, com 14 pontos também. Aí vem Atlético Paranaense e Curitiba, ambos com 13 pontos. Grêmio e Vasco também, ambos com 13 pontos. E Vitória e Corinthians, ambos com 10 pontos. Se eu falei errado no Vasco e no Grêmio, só para deixar claro aqui, 11 pontos. Agora do 12º até a zona do rebaixamento. Temos Internacional com 8 pontos, Atlético Mineiro com 8 pontos, Bragantino com 8 pontos, Chapecoense, que no início do campeonato estava em terceiro lugar, agora está em 15º com 7 pontos, 16º Santos, 7 pontos. Aí, já começou até a cair só de ver essa zona. Botafogo, 6 pontos, abre a zona de rebaixamento com 17º. Mirassol Prime, que perdeu o seu Prime, está em 18º com 6 pontos. Remo em 19º com 6 pontos. E o Cruzeiro, 20º com 4 pontos. E aqui, uma coisa que eu digo se é verdade. Do 19º ao 12º, se começar a embalar, não tem o que Arthur Jorge faça para o Cruzeiro, né, sair dessa zona, Vai armagurar do início do... Eu ainda digo, sem clubismo, eu diria com clubismo e sem clubismo. Vai ficar na zona, né, do início do Brasileirão até o final. Mas para ser humilde, eu acho que vocês fiquem em 17º. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e falou!